E aí, aqui é o Icare Arroz e o tio do Pompom precisa de uma dose de fluoxetina. E eu sou o Acro e a Aiko é uma cilada. E nesse episódio, elas vão falar um pouco sobre Oyasumi Pum Pum, mais especificamente sobre como seria um anime de Pum Pum. E, qual é a sinopse de Pum Pum, Acro? Boa Noite Pum Pum conta a história desse garoto, que a gente nunca sabe o nome e a aparência real. Ele é chamado durante toda a obra Pum Pum e na maior parte do tempo ele tá com a aparência de um pássaro. E a gente acompanha, né, a história desse garoto crescendo, desde uma criança até a vida adulta dele, e todos os problemas que ele passa em relação aos relacionamentos dele com a família, com os amigos, e também com uma garota que ele conheceu logo quando criança, que é a Aiko, e que a gente vai falar mais por dentro durante esse podcast, né, cara? Bom, e é bom deixar bem claro que ter muitos spoilers nesse podcast, então, quem ainda não leu, vai ler. E quem já leu, vai ler de novo. É a chance de ler, cara. A gente tá aqui porque hoje a gente vai pensar em como seria, né, se Pum Pum se alguém resolvesse tentar animar Pum Pum, porque não é uma tarefa fácil, né, como a gente vai descobrir aqui. E eu queria começar aqui discutindo por que você acha que Pum Pum é tão difícil de ser animado? Bom, primeiramente, o protagonista não fala. Bom, todo o mangá é feito pelo narrador praticamente, com os pensamentos / ações que o Pum Pum faz. O narrador diz o que o Pum Pum tá fazendo e diz o que o Pum Pum tá pensando. Isso já torna bem complicado a narrativa dele, com tantas coisas. E isso pelo menos pela primeira parte, porque mais pra frente no mangá o Pum Pum a gente começa a ver o próprio pensamento do Pum Pum. Quando ele tá durante a fase adulta, o narrador deixa de dizer Pum Pum fez isso pra gente ver, tipo, o Pum Pum pensando no que ele fez. Mas sim, eu acho que esse é um dos principais impasses na hora de adaptar. Eu acho que o outro seria especificamente o estilo do mangá em si. Ele é um mangá que eu tenho muita dificuldade de imaginar as cenas que eu leio tipo em um anime, sabe? Fluindo, animadas, entendeu? Diferente de outros mangás como, por exemplo, Boku no Hero Academia, que você lê e você consegue ver aquilo animado. Eu não sei se você também sente assim. Bom, eu compreendo o que você quer dizer, mas acho que eu consigo ver Pum Pum se fluindo bem. Acho que seria fácil colocar, entre aspas, colocar um contraste entre Pum Pum, cenário e as pessoas. Acho que a gente podia começar, inclusive, a discussão em relação a isso, né, cara? Porque isso aí tem muita coisa a ver com a animação. E, bem, o traço do Inio Asano, o autor de Pum Pum, é um traço bem complexo, né? Ele tem um traço bem bonito, ele trabalha bem com detalhes, especialmente no cenário. Ele trabalha com fotografia e tudo mais. E é exatamente isso que eu queria dizer, cara. Porque, assim, quando você vai adaptar um mangá, uma das funções principais do character designer é tentar simplificar o traço do autor de forma a tornar ele animável, sabe? Tipo, ser algo fácil de você animar. E você consegue ver tipo, o traço de Pum Pum sendo bem passado pra animação, tipo, mantendo a qualidade? Considerando que o traço dele é um tanto realista, porém é um traço simples. O detalhado mesmo são os cenários, e geralmente cenário é algo que fica bem estático em uma cena. Então acho que não teria tanto problema pra mexer com a verba nesse ponto. Acho que daria pra fazer, um bagulho bem bacana. É porque, pelo menos que me vem à cabeça agora, o único anime que a gente já teve com o traço do Inio Asano foi aquele Perfect Insider, onde ele foi o character designer. E ele não é o melhor exemplo de boa animação. Bom, realmente, a animação dele dá uma pecada maneira.
Mas não, isso não necessariamente tem a ver com o traço, óbvio. E outra coisa que eu queria discutir é sobre o contraste, porque eu acho que algo interessante que não é de certa forma feito no mangá, mas que eu gostaria de ver na adaptação de anime, é contrastar o Pum Pum em relação ao resto das pessoas. Por isso eu tive uma ideia para animação, e eu não sei se você vai concordar, porque é algo meio que as pessoas tentam evitar quando se trata de anime e tudo mais, mas eu pensei no seguinte. Para você manter a qualidade do traço do Inio Asano e ao mesmo tempo ter um custo de produção mais barato, fazer os personagens e os cenários em CGI. E o Pum Pum e o resto da família dele, né, serem feitos em 3D. O que você acha? Nossa, acho que depende muito do tipo de CGI que você tá falando. Eu tô pensando no tipo Ajin, sabe? Que eu assisti o primeiro episódio hoje só pra ter uma noção. E por mais que ainda seja travada a animação, ela consegue passar bastante expressão dos personagens. Então, eu acho que funcionaria. Acho que funcionaria sim. Eu até que gosto da animação de Aijin. Só que uma coisa que eu gostaria de ver, tipo, nesse CGI, seria as expressões que você vê em Akunohana. Mesmo não sendo CGI, acho que dá pra aplicar as expressões que você vê lá em um CGI, pois acho que elas passam muita emoção. Eu até pensei na opção de rotoscopia, só que não sei, algo me diz que não ficaria legal. Porque é aquilo, eu gostaria de ver o traço do Inio Asano, sabe? Eu acho que com rotoscopia você perderia bastante o traço dele. Especialmente uma rotoscopia igual no Hana que pega realmente os atores. Realmente, nossa, a Konohana, o traço, nossa, foi totalmente alterado. E rotoscopia não necessariamente precisa ter o traço alterado. Os antigos filmes da Disney, por exemplo, eram feitos com rotoscopia. Atores se movimentando e o pessoal desenhando eles se movimentarem, sabe? Mas eles, obviamente, não tinham um traço realista. Então, isso não é algo obrigatório. Você acha que funcionaria rotoscopia no mangá? No anime? Desculpa. Bom, porque, pensando bem, rotoscopia não é sinônimo de animação travada, né? Sim, bom, sim. Se fosse fluido, acho que funcionaria assim, mas no estilo de Akunohana, acho que não daria muito certo, não. Tipo, a animação de Akunohana é até interessante, mas ela é travada pra caramba. É tipo 2 FPS. Então eu acho que seria melhor mesmo a gente manter a ideia do CGI, né? Do pessoal tá animado em CGI e o Pum Pum em 2D. Bom, outra ideia que eu acho que faria interessante nesse CGI seria o 2D do Pum Pum ser com um traço mais tremido. Sabe? É o que eu quero dizer. Aquele traço que não fica parado, tipo uma gelatina. Ele fica. Gelatina. Sim, tipo uma gelatina. E tipo um esboço também. Sabe? Uma gelatina esboçada. Quando ele tá. Um traço bem, tipo, movimentado mesmo, sabe? Quando ele tá parado, mesmo com parado, o traço se movimentando. Né? Eu entendi, eu acho. Exatamente. Assim. Sim. Acho que serviria até pra melhorar a parada do destaque dele. Né? Sim, é do contraste com todo mundo, realmente. Você acha que o CGI ele traria algum outro benefício para a animação de Pum Pum? Então, eu acho que ele serviria para destacar o... Assim, da mesma forma que o 2D está servindo para destacar o Pum Pum, o CGI serve para destacar as pessoas dele, entendeu? Então, e lembrando, o CGI seria para tudo, até mesmo pro cenário, né? Que eu acho que não faria muito sentido a gente manter um cenário 2D, até porque fica feio. E a ideia é colocar que o Pum Pum realmente está destacado de todo o plano da história, sabe? E ainda falando sobre o CGI, eu acho que ele serviria também
pra baratear o custo. Porque uma parada também que eu tava pensando enquanto eu tava pesquisando é que eu não sei se você consegue enxergar Pum Pum como um anime de temporada. Pum Pum tendo várias temporadas. Porque eu não consigo pensar em pontos da história. Então, mesmo a história tendo os time skips, que poderiam ser uma boa divisão, eu ainda acho que ia perder bastante, sabe? Tipo, imagina você tá assistindo, e aí você acaba de ver a infância do Pum Pum, e aí, sei lá, ano que vem tem a segunda temporada. Tipo, até ano que vem você já se desconectou completamente com o universo, com a história dos personagens e tudo mais. Caraca, é verdade. Então, Pum Pum é um negócio é legal de ler continuamente. De você teria acompanhar, quero dizer. teria que ser uma obra completa. E assim, fazendo uma média aí, quantos episódios você acha que daria? Porque Pum Pum tem 147 capítulos, deixa eu confirmar aqui. Mas eu acho que é isso. São 147 capítulos. Acho que daria em média uns 60. Acho que uns 60, mínimo, sim. assim, 60. Considerando que Monster é uma média de capítulos assim, e deu 70 episódios ainda com algumas coisas enroladas, acho que uns 60 e pouco seria o suficiente pra animar completamente. Bom, agora a gente vai discutir um pouco sobre como seria a narração de Pum Pum, pois Pum Pum tem um narrador muito presente. Presente pra caramba. Eu acho que o problema principal da narração no anime seria que ela deixaria, às vezes, um pouco monótona as coisas. Sei lá, tipo, pega Chimera Ants de Hunter x Hunter. Eu não sei se você acha, mas aqueles... Você não assistiu Chimera Ants, né? Você leu o mangá. Não, eu assisti ele. Então, você não achou muito monótono, tipo, a narração naqueles primeiros episódios de quando eles invadem lá a parada toda? Olha, acho que é meio complicado eu falar disso, pois eu assisti semanalmente, então todo episódio que lançava pra mim era tipo 24 minutos de maravilhamento. Então, é que tipo, eu acho a narrativa pode ficar muito pesada. Então, eu pensei que de uma forma pra deixar até mais assistível E menos maçante. E que tipo seja de forma rápida, né? Porque imagina se a gente tiver que colocar um narrador falando toda hora, com o espaço que vai tomar de um episódio. Eu pensei em talvez fazer uma narrativa parecida com a de Tatami Galaxy, que é uma narrativa tipo muito rápida. Ou pelo menos uma narrativa dinâmica, não sei. A narrativa de Tatami Galaxy é bem interessante. Mas aí eu acho que pode se perder. Porque uma ideia que eu achei interessante, pelo menos eu pensei assim, e que até facilitaria ainda mais a animação, seria que enquanto o narrador tá falando, eu não sei como é que eu posso explicar isso, mas tipo, o tempo tá parado. Então, tipo, pega por exemplo o primeiro capítulo de Pum Pum, né? Tipo, o primeiro episódio, no caso, que abriria assim como no mangá. O mangá abre com uma narrativa, e aí ele tem a imagem do Pum Pum, e aí começa o narrador falando que o Pum Pum tava muito triste pra ir pra escola. Aí ele começa, isso porque a garota mais popular na sala, Mio, tava se mudando. E aí, tipo, enquanto ele tá falando isso, a gente tá, tipo, como se o tempo tivesse parado e a gente tá olhando a Mio. E aí, quando ele termina de narrar, ela fala, entendeu? Quando o narrador fala, tipo, o mundo congela. Não sei se você acha uma boa ideia. Olha aqui. Acho que tem duas coisas que daria pra fazer. Esse jeito que você falou e o de Tatami Galaxy. Porém, o de Tatami Galaxy, tipo, eu acho que não tiraria o ritmo de Pum Pum. Porque imagina ele andando pra algum lugar e uma narrativa super rápida por cima dele andando até ele chegar nesse lugar. Tipo, mostrando cortes. Ele andando aqui, ele andando lá e ele chegando. Porque a minha ideia de tempo parado também seria com vários cortes, sabe? Tipo, vendo ângulos diferentes da mesma cena. O que o narrador estivesse se referindo ficar mostrando, sabe? Tipo fotografias. Pode-se dizer que sim. Eu acho que até ajudaria na hora de adaptar umas cenas do mangá, de certa forma. Agora, outra coisa que seria legal da gente imaginar, só um exercício aqui, seria de como seria a voz, né, dos personagens, como os personagens, por quem os personagens seriam dublados e tudo mais, ou qual estilo a gente imagina as vozes dos personagens, começando pelo mais difícil, que é o Pum Pum.
como você acha que o Pum Pum deveria falar no anime, porque pelo menos no início do mangá, como a gente já tinha falado, a gente vê as coisas, o narrador falando pelo Pum Pum, né? Mais tarde a gente começa a ver os próprios pensamentos do Pum Pum, mas de início é o narrador que fala, Pum Pum pensou tal coisa, Pum Pum disse, e aí, entre aspas, como você acha que a gente podia adaptar isso? Nossa, acho que seria muito complicado definir um dublador pra ser tanto o narrador quanto os pensamentos do Pum Pum, porque acho que uma coisa que o mangá de Pum Pum faz é você se espelhar no Pum Pum. Ou seja, a voz que o Pum Pum tá tendo é a sua voz. Então é meio complicado você pegar um cara, talvez tirasse o clima de Pum Pum. Acho meio complicado definir. Uhum. Eu acho que, pra mim pelo menos, quando eu penso, eu imagino o narrador falando as falas do Pum Pum, só que não com emoção, sabe? Tipo, como se ele estivesse lendo um livro. Porque, pelo menos eu imagino o narrador, tipo, lendo, tipo, muito sem expressão, sabe? E aí ele fala as falas do Pum Pum sem emoção, sabe? Então, e outra coisa que eu tava pensando era que quando o Pum Pum, quando tivesse tendo uma fala do Pum Pum, fosse bem parecido com o Monogatari, sabe? Ficasse uma tela preta com a fala. Entendeu? Então, eu pensei exatamente nesse contexto quando você disse sobre as imagens de ângulos diferentes. Eu pensei nas telas de Monogatari, mostrando as imagens. E tipo, Aí eu acho cortando que pras falas. ficaria bem estilizado, né? Sim, ficaria bastante. Tipo, enquanto as fotografias entre aspas iam passando, algumas das imagens que apareciam eram uma tela preta e alguma coisa escrita bem rápido. Que no caso, o que o cara estaria falando. Não, nem necessariamente rápido. Tipo, tipo, enquanto o cara tá falando, sei lá, tem uma fala do Pum Pum. Aí aparece a fala do Pum Pum lá entre aspas, o cara lendo a fala. E tipo, lendo mesmo, sabe? Sem demonstrar a expressão, que eu acho que seria mais interessante assim. E aí continuando. Agora, outra voz, e essa eu também acho difícil, seria Deus. Deus, Você caramba. consegue pensar numa ele? Você pegou um personagem complicado. Uma voz pra Deus. Acho que deveria ser uma voz sarcástica. Então, eu pensei sim numa voz sarcástica e ela tem que ser uma voz também muito expressiva. Tipo, ela tem que. É aquilo. Sarcástica mesmo, sabe? Demonstrar. Tem que ser uma voz risonha e tudo mais. Só que ao mesmo tempo ele tem que falar as coisas cruel que Deus fala no Pum Pum, né? Tipo um cara. E aí, Pum Pum, mata aquele cara ali. Tipo assim, isso quer dizer? É bem isso. Tipo, tem uma fala dele aqui, sabe, cara, Pum Pum já tá ficando cansado de você ficar falando sobre seus pais. Pum Pum, Deus já tá ficando cansado. Só pra você ficar falando sobre seus pais, sabe? Não tem mais nada que você queira perguntar. Tem que ser algo que seja nesse tipo. Mas eu acho um personagem difícil mesmo de você conseguir pegar o clima, né, dele. Bom, tem que ter um teor cômico, mas tem que passar aquela tensão das coisas que ele fala. Uhum. Acho que seria interessante. Com certeza. E o rosto de Deus, cortando aqui rapidinho, o rosto de Deus deveria ser em 2D também? CGI ou não? Acho que não. Acho que não, pois o Deus não, é o Pum Pum, né? Deus é o Pum Pum. Não, o Deus tá em todo mundo, na verdade. Não, sim, está em todo mundo, mas no caso, esse Deus que aparece é como o alter ego do Pum Pum, né? Então acho que faria sentido eu entendi o ele ser em 2D também. Uhum. Porque tem uma parte até mais pra frente que o Pum Pum fica com a cabeça de Deus, não tem? Pelo menos por um momento. Acho que por uma cena só, né? Eu acho que é por uma cena só. Aí eu acho que essa cena seria bem interessante se, tipo, o Pum Pum tá com o corpo dele e aí ele tá com a cabeça também. Tipo, tudo em CGI, sabe? Eu pensei assim. Mas realmente, eu acho que Deus... não sei, talvez a gente podia encaixar Deus não aparecendo no cenário. É porque geralmente ele aparece no cenário, né? Sim, Eu aparece. pensei em talvez colocar... porque eu pensei em talvez colocar, tipo, ele
Nesses quadros que a gente vai colocar com as falas, sabe? Tipo, ele aparecendo assim no fundo com as falas dele. Entendeu? O rosto dele e aí uma fala dele. E aí ele poderia aparecer dois dedos, não sei. A voz da Aiko. Bom, acho que assim como você imagina uma voz mais fina, talvez mais calma também. Não sei se calma, mas sim, eu imagino uma voz fina. Uma voz meio fofa. Entendeu? Eu penso, não é o melhor exemplo, mas eu penso na Uraraka de Boku no Hero. Sim, tipo, nossa, uma voz bem idealizada. Eu acho que a voz da Uraraka talvez seja muito fina pra personagem, mas é só um exemplo. Bom, talvez pra Aiko, né, na infância não seja tão fina assim. Eu imagino a voz da Aiko um pouco que passe uma impressão subjetiva do que ela tá falando. Por exemplo, o Kumagawa, sabe, sendo dublado. A dublagem do Kumagawa passa uma coisa subjetiva do que ele tá falando. Você não sabe se ele tá falando sério, se ele não tá falando. Caraca, a Aiko sendo dublado pelo Shinji. Meu Deus. Ia ser perfeito. Nossa, que coisa feia. Porque, tipo, as minhas referências dessa, voltando, né, pra dubladora Hanazawa Kana, o nome dela. Tipo, a minha referência dela é a Rise de Tokyo Ghoul e a Mayuri de... a Mayuri. Ela tem uma voz fofa. Se encaixa. Agora, essa parada subjetiva que você falou, eu não tô conseguindo enxergar o que você quer dizer. É porque eu vi pouco do Kumagawa. Bom, você também, porque só tem... você tem um episódio. Você também só viu um whatever. Mas, é que a Aiko, no mangá, ela passa uma impressão... Uma impressão de... Como posso expressar isso em palavras? Ela passa uma sensação de inocência e ao mesmo tempo de que ela sabe das coisas. É aquilo de subjetivo, eu não sei se é o que você quer dizer, mas é o fato dela, tipo, quando ela é criança, ela tá falando um negócio, você acha que ela tá falando coisa porque é de brincadeira de criança, mas na verdade ela acredita naquilo tudo e quando ela é adulta ela realmente é maluca. Então, a impressão que eu tenho é, eu não sei o que ela tá pensando nesse momento. E eu não sei se ela tá brincando com a minha cabeça quando ela fala. Essa é a impressão que eu tenho. Você não sabe se o que ela tá falando é inocência ou se ela tá pensando em alguma coisa, é isso? Sim. Exatamente isso. Tem razão. Teria que ter essa pegada. Bem, não vamos nos estender tanto na personagem. Bem, agora vamos passar para outra personagem importante do mangá. Alguns, inclusive eu, consideram a melhor personagem do mangá, que é a Sachi, né? Outro par romântico do Pum Pum. E ela é um belo contraste com a Aiko, acho que não só em questão de personalidade, como também em questão de visual e tudo mais, por isso eu acho que ela tem que ter uma voz bem distinta do que a gente está fazendo para a Aiko. Até porque ela não tem essa pegada fofa que a Aiko tem. Né? Essa frase ficou no sentido que eu não queria que ficasse, mas vamos deixar agora. Bom, ela deve ter... É uma voz firme, né? Uma voz firme pra... representando sim. Tudo que ela já passou. Até porque ela é bem assim quando ela vai se referir ao Pum Pum, né? Ela é bem Pum Pum. Ela é bem Pum Pum. Nossa, ela é muito Pum Pum, cara. Ela é muito Pum Pum mesmo. Então tem que ter uma pegada de seriedade na voz dela. Talvez a voz da... não sei. Eu pensei na voz da Senju Ogahara. Mas eu acho que a voz dela ainda é muito... seca. Como eu posso dizer? É muito... não seca, porque é exatamente esse tipo de voz que eu quero. Na verdade, eu acho que a questão é que a voz dela ainda é muito infantil. Eu acho um pouco infantil ainda. Você quer uma ela voz... teria que fazer uma voz mais... mais tomboy. Uma voz... não tomboy. Sim, teria que ser uma voz
grossa. E também não vou sugerir a voz da Câmara, porque não tem nada a ver. Nem um pouco mesmo. Essa parada de voz é complicado, porque você tem que imaginar, tipo, a voz de um personagem, não a voz do dublador. Porque a voz do dublador, tipo, ele pode fazer diversas interpretações. Sim, ele pensar pode que a voz da Lizzie articular. de Tokyo Ghoul é a mesma da maioria, sabe? Não tem como. É o que você levou um susto, né? Do Yuki Kaji ser o dublador do Koichi e do Todoroki, sabe? Sim, nossa, totalmente São dois outra personagens voz. que é bem diferente, sabe? Talvez a voz da... Peraí, eu tenho que lembrar o nome dela. Também é de Monogatari. Aquela amiga do Araragi, que Marina Inoue é o nome da dubladora. Eu acho a voz dela parecida com a da Cindy Ogahara, mas ela é mais calma. Eu acho que é esse tipo de voz que eu quero, entendeu? Achei bem interessante essa escolha aí. Deixa eu conferir. Eu tenho que até conferir. Sim, ela mesmo. É Sodachi. Em Monogatari, ela passa um som, eu acho que é uma um tom voz... depressivo. É interessante. Eu acho que é a melhor voz que eu posso pensar pelo menos. E agora, passando para outro personagem, vai ser essa mesmo, não vamos tomar tanto tempo de discussão. Então, outro personagem importante para a história, que ele tem uma história paralela ali quando, na verdade, mas a gente vê bastante tempo dele, então ele é importante, é o Seki, o amigo de infância do Pum Pum, que fica maluco e que resolve que não vai mais trabalhar e nem fazer nada da vida. E trabalhar de verdade. Ele só resolve que a vida não faz sentido e que ele quer ser livre e tudo mais, enfim. E eu acho que por causa desse draminha todo que ele tem, a gente deveria pegar uma voz mais depressiva pra ele. Mais irritada. Tipo uma voz mais grave também. Eu pensei que a voz do Yuki Kaji combinaria com a dele. Yuki Kaji faz o Todoroki de Boku no Hero, o Koichi de Jojo. E mais trocentos personagens. O Eren. A voz dele, na verdade, combina com muito personagem, pelo menos tipo, pra mim. Não sei se pra você também. Bom, é que ele consegue articular muito bem o estilo. Sim. Eu acho que encaixa bem com o personagem. E eu acho que o último personagem que tá faltando, né? Outro personagem importante é o tio do Pum Pum. A gente chega a ver até um arco destinado só a ele. Um arco bem longo até, contando um pouco do passado dele. Ele também interage bastante com o Pum Pum, pelo menos na primeira parte do mangá. E ele também tem esse ar meio depressivo, mas a gente teria que passar uma voz mais adulta pra ele, que é uma coisa que, por exemplo, a voz do Ikage, que o Ikage não sabe fazer muito bem. Bom, é uma voz similar à da Sati, porém masculina. É o que você quer dizer? O tio do Pum Pum é a Sati homem. Bom, Só falta é uma voz a pinta. depressiva e séria. Na verdade, talvez ele tenha a pinta, porque ele tem o bigode e a gente não consegue ver. Olha aí. O tio do Pum Pum sempre foi a Sati. É verdade. Caramba. Então, Teorias de Pum. eu acho que teria que ser algo bem... ela não pode ser depressiva demais, porque ele costuma ser bem animado com o Pum Pum, pelo menos quando eles eram crianças. Quando ele era criança. Então ela teria que ser uma voz mais... O cara tem que saber fazer isso muito bem, sabe? Tipo, trocar do cara uma do tio voz legal. É uma voz exemplar pro Pum Pum. Do tio... então, tipo, do tio legal, entre milhões de aspas, do Pum Pum. E depois a parte lá dele... mais pra frente, né? Que ele começa a atrair a mulher dele e tudo mais. Mas eu acho que é uma voz mais séria pra ele mesmo. Bem... mas depois de toda essa discussão, uma última discussão que eu queria fazer
e que talvez anule completamente tudo que a gente disse, é se você acha que Pum Pum precisa de uma adaptação animada? Tipo, você gostaria de ver uma adaptação animada de Pum Pum? Até se ela for do jeito que a gente imaginou aqui? Ó, pra acréscimo à obra, sobre precisar ou não, acho que não precisa, pois acho que a obra já passa tudo que ela queria. Agora, se seria legal ou não, acho que seria muito interessante ter um anime de Pum Pum. E depois essa discussão. É porque uma outra discussão interessante que eu acho que pode ficar para outro dia é que, assim, se o anime de Pum Pum for ruim, ou qualquer anime for ruim em relação ao mangá, isso não tira o fato do mangá ser bom. Mas Sim. as pessoas geralmente têm essa dificuldade em conseguir esquecer. Né? Elas sempre estão relacionando uma coisa a outra. Mas eu acho que eu também não vejo necessidade de um anime de Pum Pum. Até porque atualmente eu não sou de assistir anime, então se saísse eu acho que eu assistiria mais por curiosidade do que por gostar mesmo de Pum Pum, sabe? Queria ver se eles estavam fazendo uma parada legal, assistiria uns 3 episódios e pararia, sabe? Então. Até porque como a gente provou aqui, é uma coisa complicada, né? De se fazer. Sim. Você. E é claro, não ia ser muito difícil agradar todo mundo. Não, com certeza. Nossa, os caras que tiverem a coragem de fazer um anime de Pum Pum, eles vão ter que aguentar muito fã chato. Pra caramba. Xingando eles. Qualquer coisinha, eles iam já cair em cima. Assim, eu já vi muita gente falando, e eu acho que é verdade, tipo, o Inio Asano não quer, sabe? O pessoal fala, não, cara, não é possível que eu nunca tenham oferecido pra ele, sabe? E, assim, eu acho que existem obras dele que conseguem ser adaptadas, mas falando sobre Pum Pum especificamente, é a obra dele mais difícil de ser adaptada, talvez. Não sei, na verdade eu não li todas as obras dele, então... Mas era uma das mais difíceis, sem dúvida. Bom, é uma das maiores também, né? Ou se não, a maior. Uma das maiores, Eu não sei qual é a maior dele, então. Eu também não sei. Se eu entrar no Manga Update eu descubro fácil, mas eu não vou fazer isso agora. Porque esse programa tá chegando ao fim, né, cara? A gente gravou aí um tempo que eu não sei qual é. E acho que a gente conseguiu falar mais ou menos com toda a prática que a gente tem de nunca ter gravado um podcast na vida. Então, é isso aí. Você tem mais alguma coisa para dizer? Bom, eu gostaria de acrescentar um bônus aqui e dizer os motivos do Pegasus ser o melhor personagem do planeta. Eu gostaria de saber sua opinião primeiro. Por que ele é o melhor personagem de Pum Pum? Nossa, o Pegasus definitivamente é o melhor personagem de Pum Pum, porque se você for analisar, toda a história do Pegasus, ela não se liga em absolutamente nada com a história de Pum Pum. E ela tá lá, assim, completamente desconexa, e em nenhum momento ele é linkado com o Pum Pum. Você fica esperando isso e não tem. Ou seja, ele é uma subversão da expectativa de quem tá lendo. E é genial por parte do autor. Eu vejo muita gente falando mal do Pegasus, e quem fala mal do Pegasus não entendeu Pum Pum. Tô jogando aqui. Pegasus, melhor personagem de Pum Pum. Essa é a mensagem que fica. E... Então, é isso aí, né, cara? A gente termina por aqui, eu acho. Se você não tiver mais nada pra falar. Não, mais nada. Pelo menos não tem. Espero que você não tenha. Então, é isso aí. E adeus. Eu não sei terminar o podcast. Então... Adeus. Boa. Bom dia, isso. boa tarde, boa noite. Bom, deixa eu ver aqui. Ó, a gente pode colocar a dubladora da Sati de Sword Art Online pelo nome. Desculpa. Pô, boa ideia. Nossa, acho que combina 100%. A do Kirito pro Pum Pum, porque os dois são das trevas. Acho que combina. Uhum.